Olha, só falta agora a esquerdalha em peso começar a gritar a consigna Glenn livre. Parodiando aí o Lula livre. O que eu estou falando para vocês é a respeito dessa denúncia apresentada hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal contra esse americano, o Glenn Greenwald, que é editor do site sujo The Intercept. Vocês devem ter acompanhado isso aí pela imprensa durante o dia. É do que mais se está falando nesse momento. Pois esse americano, e mais aqueles bandidos que estão presos aí desde a Operação Spoofing, são acusados de 126 condutas delituosas uma da outra. Não é pouca coisa, esse americano vai parar na cadeia, onde já estão os seus comparsas aí, essa quadrilha que hackeou telefones de autoridades da República, entre os quais o ministro Sérgio Moro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, até o presidente Jair Bolsonaro. Vocês vejam só. E então esse Glenn Greenwald aproveitou esse material todo aí, que foi roubado dos celulares dessas autoridades, e todos os dias tratou de editar as mensagens ao seu gosto nesse site sujo. E no início até enganou muita gente, enganou a Rede Globo, enganou a Folha de São Paulo, enganou a Veja, que embarcaram nessa canoa furada aí porque acreditavam que esse americano tinha algum tipo de autoridade moral ou ética e que essas mensagens hackeadas ou roubadas dessas autoridades, elas realmente refletiam crimes cometidos por elas. Né? Depois se viu que não era nada disso. Né? Eu já estou acostumado com essa gente aí. De qualquer maneira, é o seguinte, o Ministério Público Federal, ele acusa o americano Glenn Greenwald de ter auxiliado, incentivado e orientado os criminosos, esses hackers, que foram presos na Operação Spoofing. Eles também estão denunciados. Então, olha, não vai ser muito fácil responder a 126 condutas delituosas. O Glenn Greenwald, seus comparsas de toda a esquerda brasileira, eles já estão gritando. Olha, estão querendo repetir aquela narrativa falsa que foi empregada durante todo o governo do Lula, durante todo o período do Lula. É uma narrativa falsa, tentando politizar uma questão que não é política apenas, mas é, sobretudo, agora jurídica. Né? Então, querendo questionar aí o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, de novo, com aquela ladainha. Né? Tudo que é safado, que existe nesse Brasil aqui, a primeira coisa que faz é ficar questionando a Justiça. Até fez bem o presidente Bolsonaro hoje, quando perguntaram para ele o que ele achava desse indiciamento do americano. E o presidente disse, se ele confia na Justiça, se você confia na Justiça, vá se defender em juízo. Aliás, todas as vezes que eu tenho necessidade, eu faço isso em juízo. É isso que tem que fazer. Essa denúncia na íntegra, são 93 páginas, essa denúncia na íntegra está publicada no meu blog www.polibiobraga.com.br. Eu consegui a cópia na primeira hora da tarde de hoje, desta terça-feira. Não foi muito fácil, não. Eu entrei em contato com algumas pessoas, principalmente parlamentares, para ver se eles me conseguiam a cópia desse material, e em poucos minutos eu consegui a cópia. Né? E já disponibilizei aqui na íntegra no meu blog. Né? Se vocês quiserem ver as notícias a respeito dessa questão, examinar toda essa denúncia do Ministério Público Federal, é só ingressar ali no meu blog www.polibiobraga.com.br e, finalmente, conseguir acesso a todas as denúncias feitas aí. Isso tudo está acontecendo hoje, na terça-feira, um dia depois dessa entrevista memorável que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, concedeu ao programa Roda Viva da TV Cultura. Eu examinei todo
toda a entrevista. Ontem de noite, fiquei até quase meia-noite assistindo a entrevista do Sérgio Moro, e hoje eu consegui uma cópia de toda a entrevista e também estou disponibilizando, também no meu blog, já desde manhã. Já coloquei a primeira hora da manhã ali, a íntegra da entrevista. Vale a pena ver. Eu recomendo. Está ali no www.polipebraga.com.br. Dê uma olhadinha, está ali a entrevista completa. Quem não viu na TV Cultura pode ver ali. Olha, senhores, o primeiro registro que eu quero fazer a respeito dessa entrevista é o seguinte: o Moro saiu maior do que quando entrou nessa entrevista. Ele saiu bem maior. Se alguém temia, alguém está reclamando hoje, na terça-feira, da qualidade dos entrevistadores, porque eles passaram o tempo todo ali fazendo provocações, pegadinhas, intrigas, o tempo todo. Vocês devem ter notado, com exceção do Felipe Moura Brasil, que quis conversar algumas coisas sérias. Mas os demais ali, o jornalista do Estadão, da Folha, a própria Vera Magalhães, que é a âncora do programa, aliás, a Vera Magalhães tem muitas ligações com a campanha anterior à presidência da República do Aécio Neves. Né? O maridão dela, que é jornalista também, Otávio Cabral, era um dos coordenadores de comunicação da campanha do Aécio Neves. Eu conversei com ele naquela ocasião várias vezes a respeito da campanha. E ele é mulher dele. Mas nos últimos anos, depois que o Aécio Neves caiu em desgraça, ela começou a mostrar uma inclinação muito grande pelo petismo, pela esquerdalha, certamente para se redimir aí do apoio que a família deu para o Aécio Neves. Né? Ela conduziu um programa já também determinada a promover provocações, pegadinhas e intrigas. Né? Mas não levaram. Essa gente, quando entrevista pessoas como o Sérgio Moro, elas não se dão conta de que o homem de que ele é juiz, ele foi juiz federal durante 30 anos, e na área criminal. Ora, ele está acostumado a lidar com bandidos graúdos. Vocês devem se lembrar como é que ele fazia as inquirições nas audiências com o Lula, deve estar lembrado, com o Palocci, com o Eduardo Cunha. Quer dizer, um homem desse acostumado durante 30 anos a entrevistar bandidos de alto coturno, é claro que não vai se intimidar com jornalistas bandidinhos, como não se intimidou, até pelo contrário, né? Porque ele se saiu bem de todas as respostas. E, sobretudo, pelo seguinte, uma coisa que eu aprendi na minha vida como jornalista: quando você está falando a verdade, quando você está com a verdade, não tem o que temer. Está falando com a verdade, não tem o que temer. Com a justiça, com a verdade, não tem o que temer. Então, teve alguns instantes assim instrutivos, né, durante a entrevista do Sérgio Moro. Eu quero destacar aqui 5 delas. Primeira, aquela questão ainda, sempre volta aquele rema-rema, aquele mimimi. Mas o senhor divulgou aquela gravação do Lula falando com a presidente Dilma. Olha, eu estou mandando aí um enviado para você, Lula, vou nomear ministro da Justiça. O senhor divulgou isso poucos dias antes das eleições, comprometeu o processo eleitoral. O que disse o Moro, em linhas gerais? Eu cumpri a lei, e a questão principal não é essa, se foi divulgado ou não foi divulgado, mas se ele estava ou não estava obstruindo a justiça. A gravação mostra que ele estava obstruindo a justiça. Ele foi condenado até por isso. Né? Ficamos por aí. A outra questão é essa da Marielle. Volta e meia, esse pessoal vem com aquela coisa da Marielle, lá do Rio de Janeiro. E quiseram saber por que ele não tinha federalizado o caso da Marielle. E ele deixou claro o seguinte: eu manifestei a disposição de atrair o caso da Marielle para a Polícia Federal, porque ocorriam questões a respeito do desempenho da Polícia Estadual do Rio de Janeiro, mas a própria família da Marielle protestou, disse que não queria que a Polícia Federal tratasse do assunto. Então, fica por aí, a família que faça o que quiser, então fica lá com o Rio de Janeiro. Mais tarde ele falou sobre a questão da Secretaria Nacional da Cultura, essa bola fora do Roberto Bonfim. Ele apenas disse que aquilo lá foi uma coisa assim que fora da curva, né? Foi um momento fora da curva. Né? Mais adiante, a questão do Intercept, que nós já falamos sobre o The Intercept. Né? A verdade é que ele
poderia ter matado essa questão com uma única frase. Que, aliás, o Caruso, que fez todas as charges durante o programa, ele pegou bem, porque ele colocou na boca do Moro aquilo que o Moro não disse nesses termos, mas ele colocou assim, quanto ao Intercept, eu interceptei o Intercept. Né? Hoje ficou claro que sim, que ele interceptou o Intercept. Né? Eu só espero agora que, além de interceptar o Intercept, ele trate de botar na cadeia esse pessoal todo aí, desse blog sujo da Intercept. Né? É isso aí, senhores. Ou seja, resumindo toda a história, o Moro saiu maior do que quando entrou nessa entrevista do Roda Viva, e, além disso, hoje já ele pode dizer que está fazendo uma doce vingança. Né? Aliás, o Brizola dizia aqui em Porto Alegre, dizia o seguinte, na época que era vivo aqui, né? O Brizola era um bom frasista, ele dizia assim, a vingança é um prato de mingau que se come pelas bordas e aos poucos, e principalmente na hora certa.